Fala galera, salve, salve galera, sejam muito bem-vindos ao canal Raiza Simplício, estamos na área com muitas novidades para vocês, o Vasco ganhou a batalha na justiça e vai jogar contra o Palmeiras no Maracanã. John Textor está de olho no Matheus França, mas tem outros clubes também de olho no atacante do Flamengo. A gente vai falar sobre isso a partir de agora. Davi Luiz de volta aos treinos. Vamos falar desses 2 primeiros dias de Jorge Sampaoli treinando o Flamengo. Tem estreia de Sampaoli no Maracanã, Copa Libertadores. E será que o técnico argentino pediu reforços? Teve gente dizendo que ele ia chegar e não ia pedir reforços, mas será que ele pediu? A gente vai falar sobre isso e muito mais a partir de agora. Então você que está chegando por aí, não esquece de deixar aquele like aqui no nosso vídeo. O like de vocês é muito importante para a gente precisa muito do like de vocês para crescer aqui, para o nosso conteúdo chegar a mais pessoas. E se inscreva aqui no nosso canal também, o pedido que a gente faz para vocês é para vocês se inscreverem também aqui no nosso canal. Vamos lá, vamos começar então falando sobre essa situação do Maracanã, porque é uma situação muito complicada. O Vasco ganhou a batalha na justiça, né, e vai jogar contra o Palmeiras no dia 23 de abril no Maracanã. A dupla Fla-Flu tinha entrado na justiça contra o pedido do Vasco, alegando o seguinte, alegando que por condições do gramado, né, que já teve muitos jogos lá, enfim, para preservar o gramado do Maracanã, não dava para ceder o Maracanã para o Vasco para esse jogo contra o Palmeiras. O desembargador Luiz Eduardo Cavalcante Canabarro indeferiu o efeito suspensivo de Flamengo e Fluminense e deu a permissão ao Vasco para vender os ingressos e jogar no Maracanã essa partida. Ele alegou justamente o seguinte, ele disse que assim, o argumento do permissionário Flamengo e Fluminense de que se faz necessário preservar o gramado do Maracanã cai por terra quando já se encontram marcadas 9 partidas para o estádio no mês de abril, salientando que só na presente semana, em um intervalo de apenas 6 dias, serão disputadas nada menos do que 4 jogos. Então, eles usaram o argumento de Fla-Flu, né, dizendo que ele quis dizer que se tivesse essa preocupação com a preservação do gramado, não teria tantos jogos agendados da dupla Fla-Flu no Maracanã. Aí o que ele fez? Decidiu colocar mais um jogo no Maracanã. Se já tem 9, coloca 10. Enfim, o Vasco já começou a vender os ingressos, começou a vender hoje os ingressos para esse jogo no dia 23, né? E o Vasco solicitou capacidade máxima no Maracanã. Então, o Vasco solicitou 70 mil ingressos para esse jogo contra o Palmeiras no dia 23. Mais uma derrota da dupla Fla-Flu em relação ao Maracanã. Tem que abrir o olho. E no final de abril agora, no dia 28 de abril, termina, né, a sessão provisória de Flamengo e Fluminense no Maracanã. Terá que ser renovada e o Vasco quer participar dessa renovação. O Vasco também quer administrar o Maracanã. Vem muita batalha por aí, hein, galera? Vamos falar agora sobre Matheus França. Matheus França que encantou o Vitor Pereira. O Jorge Sampaoli também gostou muito do jogo do Matheus França, né, que ele assistiu contra o Curitiba no Maracanã. E os nossos amigos lá do GE, né, deram que o pessoal do Crystal Palace estará no Maracanã para observar o jogo do Matheus França, O Crystal Palace é de ninguém menos do que o John Textor, né, o dono do Botafogo. A informação que a gente conseguiu confirmar essa informação, de fato, eles estarão lá no Maracanã para assistir esse jogo, mas não vão observar só o Matheus França.
eles vão estar de olho em outros atletas também. Vale lembrar que o John Textor já tentou a contratação do João Gomes lá para o Lyon, né? E ele segue bastante a base do Flamengo, jogadores formados na base do Flamengo. Que loucura isso, hein? Mas o Matheus França é um jogador que vem chamando a atenção não só do John Textor, né? Não só do Crystal Palace, como de outros clubes também, como Newcastle. O próprio Newcastle da Inglaterra acompanha de perto o Matheus França, já abriu conversas com o Flamengo, né? Já tentou contratar o Matheus França, já fez proposta e não conseguiu. Eles prometem voltar na próxima janela de transferências, tá? Eles prometem voltar na próxima janela para tentar novamente a contratação do Matheus França. Então, amanhã, no Maracanã, teremos ali profissionais do Crystal Palace que estarão lá observando o Matheus França e outros jogadores do Flamengo também, mas o foco principal é o Matheus França. E o Flamengo só aceita conversar com propostas acima dos 20 milhões de euros. Valores abaixo dos 20 milhões de euros, o Flamengo não pretende abrir conversas, tá? Com clube nenhum no mundo, tá? O piso do Flamengo para iniciar as conversas são 20 milhões de euros. Vamos ficar de olho aí nos próximos dias. Lembrando que a janela de transferências está fechada, né? A janela europeia só abre em julho, assim como também teremos essa abertura de uma nova janela no futebol brasileiro a partir de julho. Já já a gente vai falar sobre reforços. Será que o Sampaoli pediu reforços no Flamengo? Mas vamos falar desses primeiros dias de trabalho do Sampaoli. Ele que ganhou um reforço, né? O Davi Luiz voltou aos treinos. O Davi que tinha sentido dores musculares. O Sampaoli já teve uma conversa com o Davi Luiz, ele que gosta muito do Davi Luiz. Ele tentou contratar o Davi Luiz, tentou levar o Davi Luiz lá para o Olympique de Marselha. Ele pegou um voo lá da França, veio para o Brasil só para conversar com o Davi Luiz, mas não conseguiu, tá? Não conseguiu a contratação do Davi Luiz. Mas ele gosta muito e o que pode acontecer é o Davi Luiz ser utilizado pelo Sampaoli. Vamos ver, o Sampaoli chegou elétrico, inquieto, né? O que as pessoas do Ninho do Urubu me relataram dessa chegada do Sampaoli é que ele chegou realmente elétrico, inquieto, conversou com os jogadores hoje, tá? Ele teve uma conversa com os jogadores hoje e pode ser, sim, que ele já escale amanhã 3 zagueiros, tá? Pode ser, tá? A chance é boa de que amanhã o Flamengo volte a ter 3 zagueiros. E o Davi Luiz aparece como uma possibilidade, sim, para ser titular amanhã. Então, fiquem de olho, porque amanhã o Flamengo pode voltar a ter 3 zagueiros. Vamos ver como é que vai ser essa primeira escalação do Jorge Sampaoli, mas ele conversou com o elenco, explicou, né, algumas situações, inclusive essa situação dos 3 zagueiros de ofício também. O Sampaoli conversou com o pessoal da comissão técnica do Flamengo, o pessoal da preparação física, e ele pediu todos os números envolvendo a questão física de todos os jogadores do elenco, tá? Ele passou isso para a comissão técnica dele, para que eles avaliem de forma profunda a questão física desses jogadores. Como está fisicamente cada um desses jogadores. O Sampaoli, ele tem uma loucura pela parte física, porque as equipes dele, ele gosta que joguem um futebol muito intenso. Então, ele não tem medo de promover o rodízio, e isso pode acontecer no Flamengo. Por quê? Ele gosta de ter jogadores frescos, né? Como dizia o Paulo Souza. Então, ele gosta de ter esses jogadores bem fisicamente sempre, porque ele preza muito pela intensidade. Então, às vezes, o jogador não jogou um jogo que exigiu muito fisicamente dele, na quarta, no domingo não está 100%,
ele tira esse jogador e coloca um jogador que está 100%. Então, isso é possível que vocês vejam muito no Flamengo nos próximos jogos. Ele mexendo na equipe de maneira constante. Então, ele conversou com essa galera, né, o pessoal do clube, o pessoal da área médica, da fisiologia, levantou todos esses números envolvendo a questão física dos jogadores, porque é algo que ele, né, realmente preza muito. Bruno Henrique, vamos falar sobre o Bruno Henrique, porque o Vene Casagrande, né, trouxe que o Bruno Henrique não deve ser relacionado para o jogo de amanhã. Já digo para vocês o seguinte: o Bruno Henrique terá uma volta gradual. Ele vai entrar em alguns jogos, em outros jogos ele não vai entrar. Então, quem já está ansiando por um Bruno Henrique titular agora, não é o momento. O retorno do Bruno Henrique ele é gradual. Ele vai retornar aos poucos. Ou seja, o Bruno Henrique ainda tem aí algumas etapas nesse processo de retorno. Então, sim, ele pode ficar de fora de alguns jogos, tá? Jogar um jogo, alguns minutos, ficar de fora do outro, não jogar nenhum minuto. Isso está sendo muito conversado internamente. O Sampaoli já está a par da situação física do Bruno Henrique e vai seguir o planejamento do departamento médico nesse retorno do Bruno Henrique. Reforços. Vamos falar sobre reforços, porque vocês sabem que o Sampaoli é um cara que gosta muito de reforços. Ele gosta muito de reforços, sem dúvida nenhuma. E o que acontece é o seguinte, o pessoal falou, ele não vai pedir reforço. Gente, a janela de transferências do futebol europeu está fechada. A janela do mercado brasileiro fecha agora dia 20, né? Praticamente não se tem tempo para trazer reforços nesse momento que ele chegou. Então, o que ele se comprometeu com a diretoria foi o seguinte: ele vai avaliar o elenco de maneira mais a fundo e entender o que precisa para sim fazer os seus pedidos na próxima janela de transferências, indicar para a diretoria o que ele entende ser carências, né? As carências do elenco e o que ele entende que seria interessante reforçar. A ideia de trazer um volante, ela continua. Na próxima janela de transferências, o Flamengo vai seguir atrás de um volante. Inclusive, o Flamengo continua de olho no Matheus Uribe, né? Só que o Matheus Uribe está muito concorrido. Ele tem um interesse do Atlético de Madrid, tem um interesse do Napoli e tem o interesse também de um clube da Inglaterra, além do interesse também do Porto em renovar o contrato com ele. Então vai ser muito difícil que o Flamengo consiga a contratação do Matheus Uribe. Mas se não conseguir a contratação do Matheus Uribe, o Flamengo vai tentar a contratação de outro volante, porque volante, na próxima janela, o Flamengo não abre mão. O Flamengo quer trazer mais um volante. Então, Jorge Sampaoli vai avaliar o elenco do Flamengo mais a fundo e indicar para a diretoria do Flamengo quais são as posições que o Flamengo deve tentar trazer na próxima janela de transferências. Soube que isso não vai demorar muito, tá? Porque há um entendimento de que é preciso já trabalhar a partir, né, do próximo mês, maio, junho, já trabalhar nos nomes que o Flamengo quer trazer, porque julho abre a janela de transferências e a ideia é que o Flamengo já nas primeiras semanas de julho consiga trazer reforços, algo que não aconteceu nessa última janela de transferências e o Vitor Pereira acabou sofrendo bastante com isso, né? Então, é isso. Flamengo estreia contra o Nublense, né, em casa, a estreia na Libertadores em casa, a estreia do Jorge Sampaoli. Foram vendidos pouco mais de 37 mil ingressos até o momento. Né, o Nublense, que está na 10ª posição no Campeonato Chileno, vende muitos jogos aí sem vencer, ou seja, não está numa situação legal, e o Flamengo, depois da derrota na estreia, precisa muito de uma vitória. A informação que eu recebi é que o clima no Ninho do Urubu já está mudando, né? Eles estão saindo daquele clima de
daquela bad pós-perda do título para o Fluminense e estão entrando no modo de correr atrás, especialmente depois dessa chegada do Jorge Sampaoli, que está cobrando muita intensidade dos jogadores e já avisou, quem não colocar intensidade vai ficar de fora do time. Bom, por hoje é isso, galera. Pedir para vocês deixarem aquele like, se inscrever aqui no nosso canal, porque a gente precisa demais da ajuda de vocês, beleza? Grande beijo para vocês. Tchau, tchau.